CâmaraCast, informação e cidadania. Daqui a pouco, um bate-papo com a secretária Carmen Saibt sobre loteamentos populares e o trabalho da assistência social. O nosso município enfrenta grandes desafios na área da assistência social e habitação para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Para falar sobre esse assunto e outros que estaremos abordando aqui, nós estamos recebendo a secretária de Assistência Social e Habitação do município, dona Carmen Saibt de Moraes, também contando com a participação dos nossos vereadores Nene Abreu, do MDB, e Johnny Wolff, do PSD. Antes, o nosso bem-vindo, as nossas boas-vindas para a dona Carmen. Seja bem-vinda, dona Carmen. Muito obrigada, Braulio, por essa oportunidade. Obrigada aqui à Câmara de Vereadores. E fico feliz por estar aqui com o vereador João e o vereador Nene. E vamos lá, bater um papo e vamos, assim, dar esclarecimentos à comunidade. Isso, obrigada. Ok. Sejam bem-vindos, vereador Nene. Boa tarde, Braulio, vereador Johnny, dona Carmen. Vamos ter um bate-papo legal aqui, uns minutos. Ok. Vereador Johnny. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui hoje aí, vamos ter uma conversa agradável aí, né, conversando sobre os assuntos aí da Secretaria da dona Carmen, que é uma pessoa maravilhosa e que eu gosto muito dela. Muito obrigada. E para começarmos, vamos perguntar para a dona Carmen como a sua secretaria está trabalhando para atender as comunidades, justamente essas, né, que eu citei no início, em situação de vulnerabilidade aqui no município, dona Carmen. Bem, nós temos o CRAS no bairro Santa Marta e o CRAS no bairro Canelinha, que atendem diretamente essas pessoas desses territórios. E ali as pessoas buscam as suas necessidades e são visitadas pelos assistentes sociais para conhecer de perto a realidade, porque desde que eu entrei na secretaria, eu sempre digo assim que o técnico tem que conhecer a pessoa. Não posso receber um relatório de 60 cestas básicas entregues em 3 dias e eu perguntar quantas famílias conhece e conhece 5. Isso não é possível. Desde que nós entramos, então, nós estamos nos organizando, mas agora a nossa equipe está pequena, porque alguns assistentes sociais eram contratos e tem mais 2 que estão para encerrar os contratos. Vai ficar mais difícil depois, até sair o concurso, mas é uma necessidade, isso é indispensável nos CRAS, a visita da assistência social, porque aí conhece a realidade de cada um. Esse é o primeiro passo. Sim. Vereadores Nene e Johnny, fiquem à vontade. Pode começar, né? Bom, dona Carmen, o assunto que veio à tona nos últimos 5, 6 meses, como é que está a situação das casas lá do Recomeçar? A gente aprovou, não sei se já está em vigor, a gente até aprovou acho que 1 milhão e pouco para dar continuidade naquilo. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, para deixar aquilo 100%. Como nós gostaríamos que já estivesse resolvido, né? Mas nós não tínhamos nenhum centavo no orçamento da assistência que pudesse nos dar continuidade. Porque aquele recurso era do recurso ainda das chuvas, era um recurso que tinha para isso, né? Mas como não tínhamos mais, então não tínhamos dinheiro, aí foi o FOUR, tinha esse valor de 1 milhão, é 1 milhão mesmo, redondinho, porque ficou um pouquinho no fundo, para nos liberar. Isso foi liberado há 1 semana e pouco, porque tem aquela parte burocrática, né? O conselho foi muito consciente, o conselho do FOUR aprovou rapidamente, mas agora nós estamos encaminhando uma licitação, porque não podíamos encaminhar antes sem ter o recurso. Agora, então, temos que encaminhar uma licitação para contratar, então, uma empresa que forneça material e a construção de 20 casas, que essas 20 famílias estão em aluguel social, que foram retiradas dos hotéis e pousada. Então, nós construindo essas 20 casas, que esse valor não vai alcançar, né? Nós vamos fazendo o que der. Na nossa conta, nós precisaríamos 1.300.000 para construir as 20 casas que ainda faltam.
Mas, graças a Deus, esse 1 milhão já vai dar um bom resultado. A demora agora vai ser um pouquinho pela licitação. Vocês sabem que isso pode levar uns 2 meses, né? Mas, enfim, essas pessoas estão todas bem assentadas em aluguel social, todas recebendo seu aluguel. Nessa semana, ontem, já saíram vários aluguéis, porque a gente, às vezes, atrasa uns dias, mas se mantém firme pagando esse aluguel, porque é uma necessidade, né, nesse momento. Então, são 20 casas que ainda faltam. E essa pergunta que eu ia fazer para a senhora agora, 20 casas é o total que está faltando. Não sobrou nenhum kit dos outros que tinha sido comprado? Não. Quer dizer, tem kits que saíram, a gente não sabe para quem, né? Isso tudo está sendo investigado, e mesmo dentro da secretaria, nós temos, assim, dentro... muitos relatórios incompletos, né? Sem laudo social ou sem laudo da Defesa Civil. Então, a gente tem que fazer esse levantamento e depois a gente passa adiante para que se faça a investigação como foram doados esses kits, né? Porque nós temos que saber. Os kits, depois que nós entramos, cada pessoa que está no Recomeçar tem a sua pasta, né? Cada família que está lá tem que ter a sua pasta com todo o seu histórico. E não consta lá ainda o documento de recebimento da casa, porque eles ainda não receberam. Nós temos um problema sério lá, que é o esgoto, né? Porque ali é laje por baixo, né? Então, foi colocado fossa, filtro e sumidouro em cada residência, mas não comporta. Não comporta, isso já deve estar, já está pela rua, né? Então, mais uma vez o FOUR vai nos socorrer. Com mais esse restante que eles têm no fundo, já se prontificaram a nos fornecer para fazer uma pequena estação de tratamento numa ponta lá que tem que foi feita uma reserva para isso, para que se faça mesmo que seja que fica ali, como a gente diz, não é uma ET completa, mas que se possa dali encanar para outra região, mas que isso não fique correndo nas ruas ou na frente das casas, né? Então, são muitos problemas. A gente, por não ter no orçamento nada previsto, e eu sempre digo que a assistência social é a secretaria mais pobre, porque o recurso é muito pouco, né? Que isso um dia vai ter que mudar, porque a habitação não tem um recurso específico. Nós temos o fundo, mas nós não temos um recurso específico que seja direcionado para isso. Nós aprovamos aqui no ano passado, talvez o vereador Jones vai se lembrar, que 10% das contrapartidas desses grandes investimentos fossem direcionados para habitação. Sim. Então, nós estamos cobrando isso para que aconteça, porque isso vai dar um fôlego e vai nos proporcionar a tranquilidade de poder ir resolvendo pelo menos alguns casos por ano, eu digo assim. Pois é, a senhora tocou num ponto, não sei se o vereador não quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir. Não, só para ir ao encontro dessa questão da habitação, nós sabemos que além das famílias em situação de vulnerabilidade, nós temos também muitas pessoas que não têm uma moradia e pagam um aluguel muito acima da sua capacidade, né? Hoje, o déficit habitacional no município é muito grande. Esse programa que a senhora está propondo, né, de ter 10% dos investimentos, é justamente para atender essa demanda? Exatamente. Nessa avaliação das assistências sociais, nós buscarmos aqueles mais vulneráveis mesmo, né? Ou que a casa já está em muito más condições, ou porque tem muitas pessoas que são ajudadas pelo pagamento do aluguel. Uhum. Eu conheço várias famílias que o chefe da família ganha 1.800, eles pagam 1.000 de aluguel. E tem problemas de doença na família que a mulher não pode trabalhar fora. Então, é impossível essa gente viver uma vida digna. Então, temos que avaliar cada caso e eu sempre digo assim, se nós pudermos resolver 10 casos por ano, é uma vitória. Que essas famílias, pelo menos estas, poderão viver uma vida mais tranquila, com maior dignidade. Vão pagar a sua casa? Vão pagar. Tem muitos que não estão pagando as suas casas em loteamentos de mais tempo, mas estão sendo notificados e vão pagar. Porque lá no contrato está escrito 6 meses sem pagar, perde a casa. Se a pessoa que assinou esse contrato
não leu ou não está levando em conta, nós temos que mostrar que ela tem responsabilidade pela assinatura dela, né? E não é por ser ruim que a gente vai fazer isso, porque eu não sou e ninguém da secretaria é, mas a gente tem que ensinar as pessoas a ter responsabilidade. É verdade. Porque pagar um aluguel tem que pagar para não sair da casa. Então, vá pagar a sua casa, que é um valor muito mais baixo. Né? R$300 por mês, 350. Então, eles têm que ter essa responsabilidade. Muitos pagam direitinho, mas tem muitos que fizemos o levantamento que não estão pagando e já foram notificados na semana passada. Sim. Vereador. Dona Carmen, a gente sabe que os CRAS são muito procurados, né, pela população. Eu queria saber como é que está o atendimento e como é que está a procura, se tem alguma novidade, como é que está indo aí os procedimentos nos CRAS aí na nossa cidade. A procura, vocês sabem que é muito grande, né? A gente sabe que é muito grande. Mas muitas vezes, na maioria dos meses, nós não temos alimento suficiente para passar um mês. Não temos. As cestas básicas muitas vezes são divididas de uma fazer duas, porque não se alcança mais isso. Não se alcança mais atender a todos que nos procuram. Então, tem que sempre olhar aquele que mais precisa. Então, muitas as pessoas chegarão a vocês dizendo que não receberam alimentos. Muitas vezes pelo atraso da empresa que traz, outras vezes por essa divisão, outras vezes porque estão esperando chegar, né? Esse atraso que eu já falei. Mas a gente oferece ali oficinas que tem pouca participação das pessoas que realmente precisam. Por exemplo, no Santa Marta, no CRAS Santa Marta, temos uma oficina de costura. Lá nós temos 7 mulheres nessa oficina de costura. É um curso assim, que vai ensinar aquilo que é o básico. Trocar zíper, fazer bainha, ajustar ou alargar, essas coisas que são necessárias no dia a dia. E que essas mulheres com certeza terão trabalho para fazer. A procura é baixa. Nós tivemos também, no mês de abril, um curso de biscoitos, lá no Santa Marta. Tivemos 7 mães participando. É oferecido com tudo de graça, depois elas levam para casa o que produzem. Então, a gente vê assim que não existe... Eu não posso generalizar, claro, a gente não pode nunca, mas não existe assim, um interesse maior das pessoas de buscar essas oficinas e aprender algo mais para a sua vida, né? Isso é cultural, a gente não pode culpar ninguém. Eu sempre digo, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho para mostrar para as pessoas que elas podem ser mais, ser melhores. Muitas têm autoestima muito baixa, outros acham que tem o Bolsa Família chega, tá bom assim. Isso as pessoas dizem para mim às vezes. Eu não vou porque eu tenho bolsa e tá bom assim. Então, é triste a gente ver isso, né? Nós tivemos também deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Nós temos a capoeira, que é para a gurizada. Isso nós estamos fazendo uma parceria com a educação. Então, tem 3 escolas que estão sendo atendidas em dias inversos. No turno inverso. No turno inverso, com oficinas onde está o professor, está com mais de 200 crianças, contando as 3. Quer dizer, essas crianças têm atividade naquela parte da tarde. E eles gostam muito disso, né? E precisam disso. Então, essa parceria com a educação está dando muito certo, né? O Luiz Carlos vai nas escolas. Por quê? Porque não tem como fazer a oficina. Se tentou fazer no CRAS, aí tinha 5 alunos. Lá na escola tu vai ter um atendimento muito maior. Claro. Porque as crianças já estão ali. Claro que elas não vão poder ir para o CRAS, e o espaço eles não comporta. Mas elas vão ter que sair. Não tem. Então, vai Luiz Carlos até as escolas. É mais fácil, né? Muito O instrutor ir até a escola, né? Claro, atender as crianças. Então, é muito complexo tudo o que acontece na assistência social, gente. É muito complexo. Se tem, às vezes, alguém que não é bem tratado, pode ser que tenha. Mas a gente não consegue ver isso sempre, né? E é uma coisa que eu não admito. Eu sempre digo assim que eu posso dizer não, como eu digo não para muitas pessoas, mas a gente diz um não com carinho, explica o porquê do não, a pessoa entende, ela não vai embora brava com a gente. Mas tem que atender com carinho. É um ser humano que está ali.
Eu sempre digo que o que eu aprendi na minha vida, que quando eu estou de um lado da mesa, eu tenho que me colocar no outro lado, quando a pessoa chega. Se fosse eu. Sempre se colocar do outro lado. Isso eu falo muito para a equipe. Se coloque primeiro do outro lado, aí, se tem alguns casos, tem algumas pessoas que reclamam, às vezes a própria pessoa chega angustiada, chega nervosa, porque ela está precisando, e aí a assistente social ou o atendente vai dizer que não tem, aí ela vai ficar mais brava ainda, mais nervosa, e pode até ter uma retribuição dessa situação. É complicado, porque o ser humano é imprevisível, o ser humano se transforma em um segundo, né? Então, é bem difícil isso. Mas eu não tenho, pelo menos eu não tenho assim, recebido queixa das pessoas, e eu falo com muita gente pelo WhatsApp, eu atendo muita gente pelo WhatsApp, porque as pessoas pedem para falar comigo, eu já digo qual é o assunto. Porque se o assunto é habitação, eu tenho que dizer que não tem condições nesse momento, porque nós temos que resolver ou recomeçar. A pessoa entende. Então, a pessoa não precisa se deslocar até a secretaria ou até... Porque a maioria quer falar comigo, né? Então, se quer vir, pode vir, mas se o assunto é esse, eu já posso te dizer, não tem necessidade. Mas se quiser vir, pode vir. Mas essa vai ser a minha mesma fala, se estiver aqui, né? Então, nos casos, o que a gente procura é isso, é oferecer oficinas. Agora, no Canelinha, semana que vem, nós vamos ter também de biscoito, uma oficina. Já tem uma turma inscrita. Então, a gente está muito devagar. Eu digo, é devagar. Porque muitas vezes também nós não temos voluntários para isso, porque essas oficinas estão acontecendo voluntariamente. Então, nós não temos também o direito de exigir demais das pessoas, né? Mas nós temos condições porque agora está mudando a lei. Antes era mais fácil contratar oficineiros. O oficineiro tinha os seus certificados, né? Era contratado como oficineiro. Agora entrou uma lei que nós temos que contratar uma empresa que ofereça todas as oficinas. Poxa, vai tirar os nossos oficineiros daqui, né? Que estão aí trabalhando, uns de graça, outros quase de graça, né? E aí, mas se a lei pede, é isso que a gente vai ter que fazer. Infelizmente. Né? Infelizmente. Aí vai complicar mais ainda, né? Porque assim nós temos pessoas de confiança que nós sabemos que vão lá para oferecer realmente aquilo que a gente pede. Sim. E com paciência, com alegria, com carinho, né? Que é isso que tem que ter. As pessoas precisam disso. Mas agora veio essa lei, então, amarrou as nossas pernas de novo. Desculpe que eu falo muito. Sabe, dona Carmen, eu concordo com a senhora quando a senhora fala que tem que ter o carinho, né, o respeito, porque a pessoa já chega ali fragilizada, né, com a situação, né, pedir socorro, e aí muitas vezes a assistência não consegue ajudar, mas tem maneiras de explicar e conversar para não machucar e não magoar mais ainda aquela pessoa, né? E na questão das cestas básicas, dona Carmen, eu me lembro, a gente foi procurado aqui pela assistência social um tempo atrás aí. E nós, por exemplo, quando eu ainda era do PDT, a gente nos juntou aqui e a gente mandou 210 mil para cestas básicas, né, nas emendas impositivas. E eu vou sugerir isso para a senhora agora, esse ano, né, que a senhora se reúna com nós aqui, pra gente, porque daí a gente determina para cestas básicas, eles vão exatamente para cestas básicas. Só para isso, né? Sim, é específico. Porque imagina, coisa triste, né, as pessoas virem pedir alimento e não ter, né? Então, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o mínimo, né, ter comida em casa, né? Então, eu acho que é uma forma de nós também poder colaborar, né? Sobre as cestas básicas, dona Carmen, qual é o critério que é usado para a pessoa ter direito? Olha, tem um critério, assim, que aquele que ganha o auxílio do governo não receberia a cesta básica. Mas tem casos e casos. Sim, sim. Como é que a gente vai... ganha 600, não vai receber a cesta básica, mas paga aluguel. Então, cada caso é um caso. Caso diferente. Cada caso é um caso. Tem doença em casa, tem. Por isso que agora nós temos que aumentar a nossa equipe, nós estamos pedindo mais, no mínimo, 2 assistentes sociais para que se possa fazer esse pente fino, como a gente chama. São as assistentes sociais que vão nas casas fazer. Sim, tem que ser o técnico. Né? Tem que ser o técnico. Não adianta eu ir, porque a minha visita não vale de nada, eu não posso assinar nada. A assistência social faz uma triagem, né? É ela que faz. Quantas tem hoje para fazer isso? Hoje eu
Tem uma para atender o Santa Marta e o CRIAS, que o CRIAS é o centro especial, onde ali são denúncias de violência infantil, violência a idosos. É um setor muito sério os problemas ali, e necessário. Então, tem uma assistente social que está atendendo 3 dias no Santa Marta e 2 dias ali. Então, e nós temos no Canelinha uma direto, então, né? E essa que trabalha 3 dias lá e 2 aqui, ela tem só 30 horas. Então, vocês veem, encurta mais ainda o tempo. E é tanta gente indo nos CRAS que não tem dias livres para ir fazer as visitas, as VD. A pessoa tem que ir no CRAS se inscrever para... Sim. Então, só que isso aqui está tão acumulada, Essa demanda. essa demanda, que, olha, nós até pensamos em fazer um mutirão numa hora dessa, né? Uma semana não se atende nos CRAS e as assistentes sociais vão para as visitas, para poder dar conta. É verdade. Porque muita gente entrou ainda no tempo da pandemia e não saiu mais. Por isso precisa esse pente fino. É porque as pessoas, eu recebo denúncias de pessoas que moram perto principalmente antes, quando o CRAS estava aqui na Cônigo, que paravam os carros mais para cá, pegavam essa cesta base e embarcavam num carrão e ia embora. É triste a gente imaginar que tem pessoas que têm coragem de fazer isso. A gente nem consegue imaginar, Nem né? consegue Mas imaginar. sabemos que existe, claro. Outros pegam a cesta básica. Na semana passada, passaram na casa de uma amiga minha, no Canelinha, oferecendo por R$20. Coitados, com certeza ia comprar droga, né? Ela disse, eu não comprei. Ela disse, porque eu tive vergonha de comprar. Ela disse, eu não quis. Mas alguém logo ali na frente, com certeza ia pegar. Então, acontece tudo isso, né? Então, eu sempre digo que vale também a intenção com que a gente doa, né? Não vou julgar aquele que vende por 20 porque ele é drogado. Não podemos julgar ninguém porque isso é uma doença horrível, né? Mas essas coisas também acontecem. Mas esse pente fino nós temos que fazer. Nem que, assim que vier essas duas, nós tivermos que deixar os CRAS fechados 1 semana para elas fazerem somente visitas. Para fazer esse levantamento, quem está melhor, a gente vê as condições melhores, tem que tirar fora, porque as pessoas... De justiça, né? É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Realmente Já que as pessoas não têm essa consciência, nós temos que, infelizmente, Claro, agir. é a melhor forma de atender os que realmente precisam. Exatamente. Que aí direciona para aqueles realmente necessitados, né, em situação porque os de idosos também, vulnerabilidade. também é uma parte que me preocupa muito, porque a maioria deles, filhos ou netos, já fizeram empréstimos no nome deles. Isso é verdade. E com relação aos idosos, dona Carmen, eles também fazem parte o atendimento deles à Secretaria de Assistência Social? Sim, nós não conseguimos ainda abrir um centro de convivência, que é o meu sonho, é o sonho de toda a equipe. Eles faziam o bailinho lá no Leodoro. Leodoro, isso. Só que muitos se queixavam pela distância e os horários de ônibus, né? Isso. Então, eles querem um lugar mais próximo. Então, nós estamos vendo o local, já fazem 2 meses que faltam alguns documentos que a família tem que providenciar, que o público não pode alugar se faltar uma vírgula, um X lá na documentação. Sim, sim. Então, a gente está buscando isso. Porque eu quero oferecer não só o bailinho da sexta, mas é um centro de convivência, onde eles irão todas as tardes conviver, jogar um baralho, fazer um crochê, fazer fuxico, conversar, tomar um chimarrão. É um centro de convivência. As pessoas... Eu sei porque eu trabalho voluntariamente na Pastoral de Idoso, todas as quartas-feiras, e eu pedi permissão para o prefeito que eu pudesse continuar nas quartas de tarde ali no salão paroquial. É de 30, 40, 45 idosos que vêm. E a gente não faz nada espetacular para eles. É uma coisa simples. Mas eles vêm, porque eles gostam o quê? Da convivência. Então, no momento que tivermos esse centro de convivência para os idosos, nós vamos ter idosos todos os dias. Isso já funcionou um tempo atrás. Onde é habitação, tinha o centro de convivência. Quando nós estivemos na prefeitura, era lá no antigo salão, ali na rua... Vamos ver, no antigo salão do Colomim, nosso ex-vereador. Sim. Ali era o centro de convivência todos os dias. Estava sempre cheio de idosos. Então, é uma necessidade hoje em dia. Nós temos muitos idosos em casa sozinhos, temos, pessoas que querem conviver e não sabem onde ir. Então, isso aí nós estamos atrás e vamos conseguir.
Deus quiser, já estamos próximos agora. Não, tá chegando o inverno agora, dona Carmen. Eu gostaria de saber se existe algum projeto ou um lugar para quem quiser fazer a doação de roupa, calçados. As campanhas, né? Que são A Sim. campanha do agasalho, como é que está a situação? Olha, nosso povo é tão bom, que nós temos recebido diariamente muita roupa na assistência social. Então, a gente distribui nos CRAS. E distribui ele também. Tem sempre uma caixa ali na frente, eles levam, todos os dias eles vaziam uma caixa. Então, e roupas boas. Hoje ainda eu estive olhando ali, jaquetas boas para o inverno, moletons, roupas boas. Então, nós resolvemos fazer uma campanha do cobertor, ao invés de roupas, né? Porque já que o povo está assim tão solidário, está trazendo sempre, então vamos fazer uma campanha de cobertor, porque tem muita gente que passa frio também, né? Então, do dia 2 ao dia 30 de junho, vai ser a campanha do cobertor. Nós vamos pedir autorização para o presidente aqui da casa, para deixarmos aqui um banner e uma caixa também, na prefeitura, na secretaria e também nos CRAS, né, na Santa Marta e Canelinha, e no CRES, que é aqui perto da delegacia. Sim. Então, nós vamos fazer essa campanha. De 2 a 30 de 2 a junho. 30 de junho. As pessoas podem fazer a sua Sim. doação de cobertor. Nesses locais, de cobertores. As empresas também podem ajudar, Também, né? Porque elas também. podem doar em quantidade, né? Isso. A gente quer conscientizar as pessoas de que quando a gente dorme, a gente também quer dormir quentinho, senão ninguém consegue dormir. É verdade. Se a gente passar frio, não dá. Quem já não passou frio na vida sabe verdade. que é difícil. A gente é dormir. do tempo que a cobertinha era de pano velho e o cobertorzinho era aqueles bem ruizinhos que hoje usam para cobrir os móveis, eu digo assim. Né? E quando tinha, mas ninguém passou frio, mas não era tão bom assim como hoje, que tudo é fácil, né? Para quem tem um pouquinho para comprar. Mas quem não tem, vai viver com o que tem, né? Então, a gente aproveita agora fazer um apelo para as pessoas. Revisam lá seus cobertores, seus edredons, né? Vamos doar para quem passa frio, porque tem muita gente que é pobrezinha e que está com poucas cobertas em casa. Verdade. Dona Carmen, a senhora falou das oficinas que são feitas para as mulheres nos CRAS, né? E para os homens, existem cursos também? Porque tem homens que estão fora do mercado de trabalho. A gente sabe que hoje uma das grandes dificuldades é contratar pessoas qualificadas, né? Existe oferta de emprego, né? Mas não tem uma mão de obra qualificada que atenda essa oferta. Nós nunca tivemos assim para homens, mas nós tivemos um senhor que participou do curso de bolacha lá no Santa Marta. Interessante. Né? Ele disse que ele ia fazer para vender. Né? Que legal. Ele ia fazer para vender. Porque até, inclusive, a oficineira ensinou até como fazer as embalagenzinhas. Pode ser um saquinho plástico, mas onde tem um topzinho, fica bonitinho, fica a aparência bonita e cativa mais quem vai comprar. Mas nós não temos assim nada direcionado. Aí agora eu penso assim, se é ruim contratar uma empresa que talvez não entre em nossos oficineiros daqui, mas nesse ponto talvez a gente pode colocar nesse contrato o que nós queremos, que daí pode ser termos até oficinas mais, sei lá, de pedreiro, de carpinteiro, de hidráulica, de enfim. Hidráulica, essas coisas, a gente até pode surgir coisas a mais do que a gente tem hoje, né? Se for através de uma empresa. Então, tem coisas que melhoram por um lado, pioram por outro, mas eu acho que dá sim para a gente buscar muita coisa. E é preciso. A gente tem que preparar melhor a nossa mão de obra, porque muitas vezes não se sabe a quem chamar. Sim. A gente mesmo, se tem um problema hidráulico, um problema elétrico em casa, quem será que faz? Eu vejo nos grupos, quem conhece alguém para consertar eletricidade? Quem conhece alguém para consertar um cano quebrado? Então, é um trabalho que tem gente tem um senhor que me disse, eu faço tudo, isso é importante, de tudo um pouco, né? Sempre vai achar o que fazer. Mas, falando nisso, não existe uma central de vagas na assistência, não, para direcionar as pessoas? Isso não é a parte da assistência? Nós não temos esse central, porque tem na SIC e tem lá no SIDICA. Porque a falta de mão de obra é grande em Galeão. E vagas sempre tem. Sempre tem, né? Vagas às vezes falta, talvez, a pessoa saber onde vai buscar, né? Então, Mas tem muita gente que a gente oferece emprego. Lá no CRAS do Canelinha foi oferecido, né? Tem uma listinha lá, mas muita gente diz, eu não quero trabalhar de carteira assinada para não perder o benefício.
O benefício é certinho. O assistencialismo, né? O benefício é certinho, então eu não quero. E para me. Assim, maior surpresa, eu assistindo esses dias uma entrevista com um grande empresário de São Paulo, ele citou realmente isso. Eles estão com uma dificuldade de contratar funcionários porque eles não querem que assine a carteira para não perder o benefício. Que coisa. Eu não posso ficar com funcionário sem assinar a carteira. Falta de perspectiva, né, dona Carmen? Falta de perspectiva. É verdade. E, sabe, eu penso assim, não dá nem para a gente condenar, não dá mesmo para a gente julgar nada, né? Porque a pessoa, com esse medo de não dar certo no emprego e depois não ter mais o benefício, dá tudo isso, mas no momento que a pessoa comprovar que ela não está trabalhando, ela entra na fila do benefício de novo, né? Sim. Ela tem que... cito sempre como exemplo a cooperativa dos recicladores lá, né? Olha, são mulheres que estão lá e homens que estão lá, tendo hoje um salário muito bom, pessoas que viviam do bolsa, viviam do bolsinho. Sim. E a gente fica imaginando que mudança de vida. Como você pode mudar uma realidade, né? Com um trabalho organizado. Hoje, é verdade. É uma coisa impressionante. É verdade. E bom, como é bom ouvir isso das pessoas, né? Que estão hoje vivendo uma vida que nunca imaginaram. É verdade. E a necessidade, vamos dizer assim, a grandeza que é a reciclagem. Eu digo, olha, a gente tem que valorizar muito essas pessoas. Porque estão colaborando conosco, com o meio ambiente, com elas próprias. É um trabalho maravilhoso, né? É verdade. Méritos do Froze. Professor Méritos do professor Froze. Que eu admiro demais. Sem dúvida, todos admiramos. Nosso secretário, mas admiro demais. E a gente sempre teve assim, o apoio também do prefeito para tudo que a gente se propõe a fazer, né? Porque tem que ser tudo... é uma equipe de trabalho, a gente tem que trabalhar nessa harmonia, nessa sintonia, para que as coisas se desenvolvam, né? Então, vamos em frente. Tolão também é uma baita criatura, a gente conversa muito, nós temos, às vezes, alguma dúvida, não deu para falar com o prefeito, fala com o vice, e assim a gente vai fazendo. Joane. Dona Carmen, um tempo atrás eu acompanhei uma situação de algumas pessoas que estavam peregrinando pela cidade, algumas até dormindo na própria secretaria, né, da assistência social, e estava se tornando um problema bem sério. Eu acompanhei até ali algumas situações dessas. Moradores de rua. E eu queria ver com a senhora se ainda está acontecendo aqui e o que está sendo feito nessa questão. Todas as... porque quando as pessoas veem na rua um morador de rua, eles ligavam para mim, né? Pelo menos no tempo que eu estou ali. E nós não tínhamos uma assistente de plantão, porque geralmente é à noite, né, que isso acontece. Sim. E aí ficava difícil. No início do ano, então, foi iniciado pela Secretaria da Saúde uma comissão, um grupo de pessoas que iria se preocupar com esse problema. E, assim, estar atento a isso. Bom, encontramos essa pessoa, a situação é assim, 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 para onde ela vai, para onde eu levo, para onde... Tá. Então, isso a gente tem feito esses encaminhamentos. O pastor da Esperança e Paz tem sido muito parceiro sempre, né? Faz de boa vontade, quando existe a vontade da pessoa ir para lá, porque também tem isso. A pessoa tem que querer. Nós não podemos chamar a brigada vai levar. Não, as pessoas pensam que é um caso, é um fato muito fácil de resolver. E não é, gente. São seres humanos que estão ali. A assistência social, então, nós temos agora uma plantonista, a brigada tem o telefone dela, os bombeiros têm, porque geralmente são eles que são chamados, né? Conforme quando as pessoas veem alguém assim. Então, ela vai, não tem hora. Ela vai, chama, tem um carro terceirizado para isso, né? Porque daí naquela hora teria que ter um motorista também, então é mais fácil chamar um terceirizado, vem, leva, né? E aí ela vai ver a situação. Se a pessoa quer ir para o Esperança e Paz, né, ela vai. Se não, ela não tem cobertor, vai ser levado cobertor, a roupa está molhada, tem que ter uma roupa seca, precisa de alguma coisa para comer. Isso tudo é providenciado. E eu vi que tinha muita gente de fora, né? Muita gente que vem para cá, porque acho que aqui é melhor, enfim, e vem para cá. Eu vi isso acontecer. Sim. Inclusive, vi famílias inteiras. Eu vi pai, mãe e filha ali. Teve casos assim de vir. E quando a pessoa quer voltar, a gente fornece a passagem. Pelo menos nós não podemos fornecer para outro estado.
mas pode ir para Caxias ou Porto Alegre, né? Que são os lugares assim, mais distantes que eles preferem, porque dali tinha há pouco tempo atrás tinha um rapaz de Recife, então aí foi proposto a passagem, então ele foi até Caxias. Porto Alegre ele disse que não queria, e aí depois a gente não sabe que rumo toma, né? A gente pede, olha, vai, se informa lá onde tem o CRAS, dá o endereço, olha lá tem um CRAS assim, vai lá se tu quer ir mais longe, eles podem te dar passagem, nós não podemos. Então tem que ser assim tudo, se a pessoa aceitar, né? Não podemos fazer nada além disso, mas não fica sem atendimento, não fica sem uma atenção, porque nós não podemos botar num ônibus e dizer, vai-te embora daqui. Sim. São seres humanos, Não gente. podemos obrigar a pessoa, né? Sabe? Não podemos fazer isso. Tem o direito de ir e vir, né? Não é o direito de ir e vir. Né? E eu penso assim, todos eles têm uma história. Tem um senhor que estava aí pelas ruas, eu agora até nos últimos dias não ouvi mais falar sobre ele. Ele era um psicólogo e ele está na rua. Porque ele é positivo, então isso diz que provocou a desavença com a família e ele foi para a estrada. Que coisa. Carrega uma mala e é isso que ele tem. É a história dele. Olha, que tristeza isso, né? Muito triste, muito triste. Então a gente tem que olhar a pessoa como um ser humano, em primeiro lugar. Depois, porque não pode Canela ter morador de rua. Não é bom para ninguém ver um morador de rua. A gente não consegue ir para a cama quentinha sabendo que lá fora tem alguém dormindo no relento. Claro que vai ligar para a brigada, para os bombeiros, né? E deve ligar, porque eles vão acionar a assistente social que está de plantão. Né? Aí ela vai verificar se ele não é daqui, se ele quer voltar. Então ela faz todo esse relatório. E é assim que tem que ser. Se ele não quer voltar, se ele quer ficar aqui, tem que aceitar. E aí eles pipocam, eles estão umas noites num lugar, daqui a pouco eles estão lá na outra. Estavam agora uns dias aqui na antiga capela mortuária, aí eles vão para uma casinha que tinha uma construção, lá começaram a abandonar, tinha aquela casinha lá, quando eles estavam lá dentro. É assim. Mas o que a gente vai fazer? Sim. É difícil. Nene, Mas é a realidade. mais alguma pergunta, vereador João? Não, só, dona Carmen, não existe nenhum projeto habitacional, né, por uma questão do recomeçar. Mas existe uma lista de espera, alguma coisa para casas populares na assistência? Nós temos 1.800 cadastros. 1.800. De muito tempo para cá, né? Como não foram atendidos, isso agora precisa uma nova reavaliação. Porque muitas pessoas talvez não morem mais aqui, muitos, quem sabe, já conseguiram essa casinha. Então, isso está tudo ali. Não estamos fazendo cadastros novos. Não estamos fazendo. Porque nós não temos o direito de criar uma expectativa nas pessoas. Né? E depois não vai ser atendido. Então, eu digo, olha, nós vamos revisar mas a gente quer continuar sim, no ano que vem, que nem se esse ano não dá, no ano que vem nós iremos continuar. Como eu disse, nem que seja 10 por ano, mas que tem que acontecer. Mas a gente espera muito mais. Né? Então, aí vamos reavaliar, porque aí a assistência social tem que visitar um por um. Ver como é importante a técnica de assistente social na secretaria. É tudo. É tudo que a gente precisa. Psicólogo também nós temos, porque precisa. Muitas vezes, muitas pessoas vão no CRAS, querem um atendimento com a psicóloga. Ela está lá. Porque, às vezes não conseguiu um atendimento, está demorando o atendimento. Ela está lá para ouvir aquele desabafo da pessoa. Porque elas estão preparadas para isso, né? Elas sabem. Então, esse vereador, eu digo sempre às pessoas, não estamos fazendo credenciamento novo. Porque cria uma expectativa na pessoa. Muitos dizem, mas já vieram na minha casa, fizeram avaliação, a gente assinou um documento. Sim, nós temos tudo isso lá, mas tem que aguardar. Infelizmente, tem que aguardar. Na Carmen, para terminar... Desculpa, por favor. Eu só me lembrei, antes, o vereador falou, eu não respondi, sobre os estragos nos hotéis. Como eu falei, as empresas têm que ir pela justiça. Eles têm que ir para a justiça, porque o prefeito não pode pagar essa dívida sem uma determinação. Como é que ele vai comprovar? Aqueles que foram obrigados nos hotéis, né? Aquelas destruição. Por causa da enchente. Aquela destruição. Desculpa, eu cortei agora que eu lembrei que eu não tinha explicado bem. Sim. Mas ele tem que ser pela justiça. Não pode, o prefeito jamais vai poder fazer isso. Porque ele tem que comprovar realmente. Então, a justiça determinou o pagamento, tudo bem.
né? Mas nesse momento não é possível. E para a gente terminar, dona Carmen, que recado a senhora gostaria de deixar para a nossa comunidade, mas especialmente para essas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade ou aguardando, quem sabe, uma moradia para viver com mais dignidade? Bom, eu digo assim para todos que a esperança deve estar acima de tudo. A vida da gente, se nós não tivermos esperança, nós nem levantamos da cama de manhã. Então, esse sonho que todos vocês têm de ter uma casa, de ter uma cesta básica todo mês, de ser bem acolhido, isso tudo a gente tem que buscar com o mesmo respeito que a gente quer. É sempre respeitar também o atendente, sempre olhar com o olhar que é uma pessoa que também está ali o dia todo trabalhando e às vezes não está bem de saúde, e que vocês também tenham essa compreensão. Mas, acima de tudo, ter muita esperança, porque um dia as coisas irão melhorar. A gente espera também um dia poder ver o rosto de vocês sorrindo e dizendo: eu consegui meu sonho ser realizado, porque é o nosso sonho. É o nosso sonho que vocês todos tenham um dia uma casa que possa dizer: essa é minha casa. E não é a casa que eu pago aluguel, que tira o pão da minha mesa. Então, que todos sonhem, busquem com esperança e vamos todos juntos, com respeito, com carinho, com alegria, mesmo com os problemas, com fé em Deus, muita fé em Deus, que é tudo na nossa vida, é o que nos faz levantar pela manhã, nos faz respirar a cada segundo. Um grande abraço a todos, que Deus nos ajude nessa missão, porque todos nós somos funcionários, mas também com muitos defeitos, e temos que mudar muitas coisas na nossa vida também, mas vamos juntos buscar a realização desses sonhos. Um abraço a todos. Dona Carmen, muito obrigado pela sua participação. Vereadores, Nene Abreu, obrigado, Nene. Obrigado pela oportunidade, Braulio. Vereador Johnny, dona Carmen, uma secretária que a gente, quando necessita, sempre vem uma resposta concreta de lá. Foi um prazer ter participado desse podcast. Obrigado, vereador Johnny. Obrigado, Braulio, colega Nene Abreu, dona Carmen. Que Deus continue abençoando a senhora, que dê muita força para... que a gente sabe que a batalha é diária ali, né? É diário. Mas tenho certeza que a sua capacidade ajuda muito, o seu conhecimento que a senhora tem aí, com o seu grupo, vai conseguir aí ajudar bastante a nossa comunidade canelense. Muito obrigado. Nem a capacidade, vereadora. Muitas vezes eu penso, não tenho toda essa capacidade, mas é uma tem missão. sensibilidade. É uma missão que eu busco só em Deus a força. Mas tem capacidade também. Só em Deus a força. Amém. Obrigada. Obrigado aos nossos convidados, vereador Johnny, vereador Nene, dona Carmen também, e a você que nos acompanha. E até o nosso próximo CâmaraCast.